Olá, queridos alunos! Estamos aqui para o início de um novo bloco. Olha, ficamos aí 2 meses para falar necessariamente tudo de funções inorgânicas, tudo que você precisa para mandar bem no Enem ou em qualquer vestibular do planeta, porque aqui no Zente é assim. E hoje vamos dar início ao estudo das reações inorgânicas. E reações inorgânicas só pode ser ministrado após você ter adquirido um bom conhecimento em funções inorgânicas. Então vejamos, se é reações inorgânicas, são reações que se tratam de espécies que envolvam ácidos, bases, sais e óxidos. Ou são reações que levam até a sua formação, ou são reações que há a combinação entre essas funções. Então, nesse cenário, estaremos estudando 4 reações inorgânicas que o critério classificatório baseia-se no mecanismo reacional. Veja bem, aqui está um resuminho das 4 reações inorgânicas que estaremos estudando. Nessa primeira videoaula, estaremos falando da 1 e da 2. Na segunda videoaula, estaremos falando da terceira. E na terceira videoaula, estaremos falando da reação de dupla troca. Então, esse é nosso cronograma. Então, reação de síntese ou adição são reações que seguem esse modelo reacional, onde temos 2 substâncias no reagente que vai se unir. Olha, por isso que é uma reação de adição, para a formação de uma só substância no produto. Então, olha, síntese ou adição, vamos puxar para cá. Olha, A mais B, 2 substâncias se adicionando, se unindo, promovendo uma síntese da substância C. E aí, vamos entrar em um mero detalhe. E não se esqueça, a sua aprovação depende exatamente desses pequenos detalhes que você só encontra aqui no Z21. Então, vejamos. Eu tenho aqui uma condição. Perceba, eu estou falando do OBS1 e do OBS2. O que temos aqui no OBS1? Se A e B forem substâncias simples, olha a preposição A e B. Se A e B, as duas, forem substâncias simples, tio Elan, não é vergonha perguntar não, né? O que é uma substância simples? Vejamos, substâncias simples são aquelas que são formadas apenas por um único elemento químico. Veja bem a síntese do gás carbônico, do CO2, que é formado o quê? Quando a fuligem, o carbono sólido, é queimado na presença do oxigênio, formando o que aprendemos na aula passada, um óxido ácido, por sinal. Essa síntese aqui é denominada de síntese total. Ela é subclassificada, ela é uma reação de síntese ou adição. E é uma reação de síntese que pode ser subclassificada ou reclassificada em uma reação de síntese total. Por que síntese total? Porque as 2 substâncias aqui em questão são substâncias simples, garotinho. Beleza? O OBS2. Olha a preposição aqui agora. Se A e ou B
for uma substância composta, tio Elan, não vou ficar com vergonha, vou perguntar. O que é uma substância composta mesmo? Me lembre aí, uma substância composta é quando a mesma é formada pela união de dois ou mais elementos químicos. Veja bem, a reação que discutimos na nossa penúltima videoaula. O trióxido de enxofre, que é um óxido ácido, em contato com a água, formando o ácido sulfúrico. Perceba, essa reação é uma reação de síntese, assim como essa. Por quê? Porque obedece o modelo. Qual é o modelo? O mecanismo geral? A mais B formando AB. Perceba! E essa reação de síntese ou adição, ela pode ser reclassificada como uma síntese parcial, porque tanto A quanto B são substâncias compostas. É um mero detalhe. Essa reação dentro do cenário dos vestibulares, dentro do cenário Enem, é aquela que eu costumo dar menos importância, beleza? Vamos agora para a reação 2, de análise ou decomposição. Acompanhe aqui o mecanismo de tio Elan. Ah, professor, mas seu quadro tá bonito. Não me iluda, garotinho, não me iluda. Meu quadro é um dinamismo, porque eu começo assim, depois eu vou assim, depois eu vou para baixo. É uma loucura, mas o que vale é o conteúdo, beleza? Então, na reação de análise ou decomposição, perceba como que ela vai seguir. AB forma-se A mais B. Perceba que há uma decomposição. Uma só substância é capaz de formar duas substâncias. E aí, obedecendo esse mecanismo, essa estruturação, essa reação de análise ou de decomposição, ela pode receber nomes especiais. Reação de pirólise, reação de fotólise ou reação de eletrólise. Por quê? São reações, turma, que elas ocorrem. Se for a pirólise, é uma reação que acontece com o fornecimento de calor. Após fornecimento de calor. Se for fotólise, é uma reação que ocorre após o fornecimento de luz. Se for eletrólise, é uma reação que acontece após o fornecimento de eletricidade. Vejamos, famoso fermento químico, o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio sofre decomposição quando é fornecido o quê? Calor. Olha, lembra do bolo da vovó? Quando vovó fazia lá o bolinho? Olha, vovó colocava o bolo lá no forno e dizia: não abra esse forno em hipótese alguma, porque senão o bolo da vovó vai solar, ou seja, não vai crescer. Quem permite o crescimento desse bolo, turma, é justamente esse cidadão aqui. O CO2 que é liberado quando o bicarbonato de sódio sofre uma decomposição. Uma decomposição que ocorre quando há o fornecimento de calor. E essa reação de análise ou decomposição pode receber um nome especial de pirólise. Olha, só para você se ligar um pouquinho, quando você corta o bolinho lá da vovó, você vai perceber que tem uns buraquinhos no bolo, na massa do bolo. Foi daqueles buraquinhos que saiu o CO2 e permitiu que houvesse o quê? O crescimento, tá bom? Olha,
Uma outra reação de análise ou decomposição que pode receber o nome especial é a fotólise, como por exemplo a água oxigenada ou o famoso peróxido de hidrogênio. Se vocês forem na farmácia, perceba que o frasco que se tem acetona, por exemplo, é diferente da embalagem que se tem o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. Por quê? A embalagem para a água oxigenada tem que ser uma embalagem mais cuidadosa, vamos utilizar assim esse termo. Por quê? Porque a água oxigenada ela é fotossensível. A água oxigenada ela sofre decomposição na presença de luz. E quando uma espécie sofre decomposição na presença de luz, recebe o nome especial de fotólise. E por fim, eletrólise. Opa, esse assunto chega, brilha meus olhos. É um assunto que vamos estar vendo mais ou menos daqui um mês e algumas semanas, onde estaremos falando de eletroquímica. E eletrólise são reações que não ocorrem de maneira espontânea, que ocorre somente quando há a presença de eletricidade. E se a reação ocorre com a presença de eletricidade, eu tenho uma eletrólise. Como, por exemplo, a eletrólise do NaCl é um exemplo clássico de uma reação de análise ou decomposição. Então, esse é o nossa primeira videoaula do bloco Reações Inorgânicas. Tome aquela água, respire fundo, porque agora vamos falar de quê? Reações de simples troca ou deslocamento. Um beijo e até a próxima!